Oi, gente, vocês que assistem ao meu canal no YouTube de Psicologia no Cangaço, estou com este vídeo hoje para analisar o fato que é o cangaceirismo lampiônico. E lembrando que essa história, ela começou no século passado, início do século passado, em torno de 1916, 17. Por que eu vou até essa data, gente? Porque o Virgulino nasceu no ano de 1898, ou 7 ou 8, não se tem exatamente uma data correta do nascimento do Virgulino, sabendo-se que ele teve um registro em cartório e, posteriormente, dizem que ele fez um outro registro, dizendo que havia nascido no ano de 1900. Aí já começa a história a ficar controversa, né? Qual era a idade do Virgulino, que ano ele nasceu, e então isso já foi questionado. E com o Virgulino, o cangaceirismo, ele toma mais, assim, um impulso, porque antes já haviam cangaceiros. O Virgulino não foi o primeiro. Mas o Virgulino ele aparece mais porque a história do Virgulino foi mais longa e com mais, digamos assim, ele conseguia grupos, reunir pessoas de má índole, no geral, todos eram, porque os grupos que ele tinha, era grupo de matadores, e ele encabeçava esses grupos, né? E então sabe-se que foi uma luta muito grande entre o Estado e o cangaceirismo lampiônico. E a partir daí envolve muita questão, muitas pessoas são envolvidas, muito mais do que com os outros cangaceiros. Por exemplo, Antônio Silvino, Rifle de Ouro, porque o Antônio Silvino, o senhor Pereira, o Antônio Silvino, vamos falar do Antônio Silvino. O Antônio Silvino, ele não tinha esses grupos, ele era um grande matador, mas não se sabe que ele tinha, assim, grupos. Ele juntava pessoas para o cometimento de crimes, mas ele foi um grande cangaceiro, né? O Rifle de Ouro. O senhor Pereira também teve o senhor Pereira tendo jagunços. O senhor Pereira, lá de Serra Talhada, Vila Bela, atual Vila Bela, ele era uma pessoa que ele morava, ele tinha residência fixa, ele tinha família, ele tinha esposa, e o senhor Pereira é de Vila Bela. E o Virgulino entra como jagunço, como matador ali do senhor Pereira, né? E depois o senhor Pereira larga o cangaço, vai embora para Goiás. E lá ele vai ter uma vida, não de cangaceiro, mas ele vai viver uma vida normal, por sinal teve uma vida longa, né? E então o Virgulino assume o grupo do senhor Pereira, aí ele vai formar novos grupos e ele vai comandar esses grupos de matadores, estupradores, saqueadores. Então, até que no ano de 1938, eu vou dar uma pulada assim no tempo, certo? No ano de 1938, o Estado, na época, o presidente Getúlio Vargas, diz que acabe com esses assaltos, com essas pessoas que eram malfeitores, acaba com o cangaço, porque o cangaço realmente dominou os sertões do Nordeste do Brasil, 7 estados. E então, por ordem de Getúlio Vargas, o presidente à época, Getúlio Vargas, ele manda acabar o cangaço lampiônico, né? Em especial o lampião. Ele tinha que ter um fim, dar o fim ao lampião, que era o lampião justamente que estava
promovendo todos esses conflitos no Estado e as famílias. Então, ninguém tinha mais sossego, com tanto assalto, com tanto estupro, com tanta gente sendo morta. Para vocês terem uma ideia, aqui, gente, esse dicionário aqui, certo? Tá aqui o virgulino, né? Tá aqui. Esse dicionário tem para mais de 1000 nomes de ex-cangaceiros. Isso é o mínimo, porque sabe-se que houve muito mais cangaceiros que juntavam-se ao bando do virgulino, né? Então, em 1938, vamos para lá. Vai ocorrer que vai haver as polícias de Sergipe, Alagoas e da Bahia vão fazer o cerco ao virgulino, aqui, o Lampião. E ali vai acontecer que matam 11 cangaceiros, tinha 9 homens e dizem que 2 mulheres cangaceiras que estavam ali em Angico. Então, matam e a partir daí vão mostrar, terminou o cangaço, né? Após esse evento, esse fato, quem falava muito eram os cordelistas, porque essa história ela ficou decantando por muito tempo, mas os cordelistas nas feiras, aqui, esses livros daqui, são cordéis, né? Mas eu tenho muito livro, muito cordel, aliás, que fala sobre virgulino chegando ao inferno, virgulino chegando ao céu, virgulino enfrentando o diabo, essas coisas, né? Que cordelista faz, trabalha muito bem, eu gosto de cordel, certo? Mas aí a história foi contada de forma equivocada, a partir de um relatório que foi feito pelo Tenente Lucena, alagoano, que ele vai fazer aquela descrição fictícia no entendimento, porque ele estava ali para resolver, digamos, uma questão do Estado e dizer, virgulino morreu. E aquele relatório saiu cheio de coisas que, quando a gente vai ler e estudar, ele é muito controverso. Inclusive, os estudantes da Faculdade de Recife também acharam que esse relatório não era um relatório. Eles disseram que parecia uma coisa, digamos assim, confiável. São outros termos, mas eles disseram assim, mas tudo bem, era para atender ao Estado, então foi feito um relatório. E quando expuseram as cabeças dos cangaceiros, 11 cabeças que foram para Santana do Ipanema, depois para Piranhas, e assim vai. Essas cabeças fizeram, vou mostrar para vocês, como tinha que fazer e mostrar aí as cabeças aqui, ó, certo? Essas cabeças daqui, que são cabeças que apontam essa daqui como sendo a do virgulino, mas essa cabeça houve uma controvérsia muito grande, porque, primeiro, para periciar não se faz perícia de cabeça sem corpo. Aí já apareceram aqui, começa aqui a controvérsia, essa cabeça daqui, do virgulino, do Lampião, e essa daqui da Maria de Déia. Aí os peritos não concordaram, porque disseram que a cabeça era pequena, certo? E não era compatível com a descrição do virgulino do Lampião. Mas voltemos à mesma foto. O que é que acontece, gente? Aqui colocaram 2 máquinas, aqui, ó, uma máquina e outra máquina de costura, porque dizem que o virgulino transportava uma máquina. Ora, se está aqui na foto, disseram que essas máquinas daqui, máquina de costura, vejam, elas são máquinas que não tem pedal, elas são máquinas de colocar, digamos, em cima de alguma mesinha, né? Aqui, ó, são máquinas de manivela. E essas máquinas é o que vai dar origem a esse meu trabalho hoje. Porque aqui fica mais visível, aqui, ó, as máquinas, aqui, ó, certo? Porque os livros, eles dão muita ênfase às costuras, né? Que o virgulino era grande costureiro, aqui, ó, um virgulino, certo? Aqui, vou mostrar o outro,
para poder, vejam aqui, ó, o virgulino, né? Essas fotos aqui são, elas vêm a partir do filme de Benjamin Abraão Boto, que foi quem filmou, conseguiu filmar os cangaceiros, quando eles estavam naquelas, digamos, ele filmou, teve a permissão do virgulino para filmar, né? Aí vem a questão, como é que esses cangaceiros costuravam, né, as roupas, né? Porque as máquinas, né, essas duas máquinas que aparecem aqui na foto, essas máquinas não podiam ser dos cangaceiros, do virgulino. Primeiro que são duas, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui uma máquina, tá vendo? Ó? Uma máquina e outra máquina. Aqui, ó. São duas máquinas. Então, como que eles transportavam essas máquinas? Aí, então, houve relatos que eles pegavam máquinas de coiteiros. Aí, tudo bem, pegavam máquinas de coiteiros. Porém, no filme de Benjamin Abraão, tem também uma Maria costurando. E essa é a dúvida. Aquela película pode ser um documento? Não pode, gente. Porque os virgulinos que aparecem e as Marias que aparecem são completamente diferentes daquelas fotos que dizem que é do virgulino, que também não se sabe. Aqui o virgulino lendo, né? Aqui um jornal, né? Que o virgulino lia. Não era uma pessoa letrada, mas ele conseguiu aprender a ler, né? E essas dúvidas em relação à estética do cangaço, que eu fui analisar, né? Eu estou analisando porque o meu trabalho é analisar os detalhes, né? E essa estética no cangaço, ela não... Aqui são bordados que eu fiz, tá? Porque esse bordado, as roupas dos cangaceiros são muito coloridas, né? Muito aberrantes, né? São aqui, ó, eles vestiam-se, carregavam tudo em cima deles, as roupas, o que eles tinham, carregavam os embornais. Aí os embornais têm essas figuras geométricas aqui, assim, tem outras também. E eu fui analisar esse bordado. Esse bordado não é feito à máquina, gente. Não foi feito à máquina. Os bordados foram introduzidos no cangaço através da cangaceira, lá da Bahia. A Dadá, né? Era o nome Ségia, eles chamam Dadá. Então, a Ségia bordava, e ela bordava isso aqui, certo? Aí eu fui examinar exatamente os bordados. Por quê? Porque é o que chama mais atenção no cangaço, é a roupa, né? Porque são vistosas, aberrantes, cores vivas, fortes, assim, que não existia dourado, mas eu fiz isso aqui. Isso é feito à mão e não à máquina. Isso daqui foi feito, eu fiz. Isso daqui é ponto de corrente, certo? Tem dois nomezinhos que dá para o ponto de laçada, certo? Aí faz aqui, né? A gente faz o desenho e depois preenche o campo, aqui, ó. Isso é ponto de laçada, não é ponto de matiz, conforme sai nos vídeos, não é. Talvez, né, essa pessoa que colocou no vídeo que era ponto de matiz, que era ponto de relief, ponto, não é verdadeiro, gente. Esses pontos daqui são pontos que eu fiz porque eu estranhava, né, como que a cangaceira podia bordar e o virgulino sem um bastidor. Isso aqui é um bastidor, certo? Para colocar, aqui você vai colocar na máquina, certo? E não tinha possibilidade de se colocar, vejamos, fazer um trabalho na máquina, né? Vejamos aqui, com a máquina como é que se diz? Para você colocar em cima de uma mesa,
mesmo que fosse uma máquina de pedal, não tinha como eles apoiarem em plena Caatinga, porque eles não tinham residência fixa, não tinham, nenhum tinha residência. Virgulino morreu e não tinha uma casa. Aí as pessoas dizem, porque ele reivindicava direitos, ele queria... assim, ser proprietário de terra, de fazenda, foi por conta disso que ele tinha a ideologia de transformar, isso é exagero, gente. O Virgulino não tinha ideologia nenhuma, nem era religioso, nem ele tinha ideologia política. O que o Virgulino tinha era, ele se deu bem roubando, assaltando, ele ia para a casa dos outros, quando ele passava alguns dias em casa de pessoas, dizem até que em casa de coronéis, em casa de gente da política, gente influente. Por quê, gente? Porque o Virgulino era psicopata, e os psicopatas, quem estuda, né, a psicologia, a psicanálise, né, quem estuda a psiquiatria, né? Que o psiquiatra tem que ser médico, mas a psicologia, a psicanálise não tem necessidade de ser médico, certo? Então, sabe que os psicopatas, eles são aproveitadores, eles são mentirosos, eles são ardilosos, eles se aproximam das pessoas e dizem que são o que não são, eles fingem para poder pegar alguma coisa. Inclusive, quando o Virgulino queria assaltar, ele chamava os outros grupos, que ele dividia os grupos, porque os grupos, quando se tornavam muito grandes, muitos cangaceiros, muitos elementos, né, mau elementos, aí era difícil para ele manter aqueles grupos, mas quando ele queria fazer um assalto, fazer alguma coisa, ele avisava através dos coiteiros, ou mandava algum dos cangaceiros dele avisar para os outros, eles se reuniam. Tanto que ainda hoje isso é comum, né? Mas não foi o Virgulino que inventou isso, não. Mas ele se destacou por conta disso, porque ele aliciava muitos criminosos para junto dele e ele fazia isso, certo? Ele chamava quando ele precisava fazer um assalto, quando ele precisava ir num lugar, ele chamava os outros cangaceiros e se reuniam. Tanto que ele ia reunir esses cangaceiros lá em Angico, para que provavelmente ele queria fazer alguma coisa, mas o psicopata, ele não diz o que vai fazer, ele manda chamar depois, ele comanda, não precisava dizer não, gente. Cangaceiro estava reunido, precisou comer, assaltavam, vamos ali, assaltavam, não precisava, não tinha, digamos, não era uma coisa formal, né? Juntavam-se, não era reunião, era a juntar, né, os cangaceiros para fazer alguma coisa. E ele estava lá em Angico, e a partir disso daí, de Angico, é que vem essa história, vai ficando alongada. Por quê, gente? Porque depois de Angico, e depois do relatório do tenente Lucena, o cangaço fica, digamos, morre, né? Porque foi ordem do presidente da República, Getúlio Vargas, né? Então, ficou a película do Benjamin Abraão, ficou nos porões do DIP, Departamento de Inteligência, né? E aquela película ficou ali, depois tiraram uma parte da película e aí começa também, introduzem naquela película, ninguém sabe exatamente quem, né? Mas o filme foi reeditado e colocam vários Virgulinos, várias Maria, e o próprio Moreno, que apareceu na película, né? Se eu encontrar aqui, eu vou mostrar, se eu não encontrar, mas depois eu faço outro vídeo, né? Então aparecem várias Marias, né? Que ninguém sabe se realmente era Maria, porque tem essa Maria daqui, tem essa daqui também, vejam como são diferentes, né?
Então, nada contra ninguém, porém, que façam os seus livros, que fiquem, né, que vendam seus livros, mas a história do cangaço, ela é muito controversa. Dizem que aqui surgiu até cartão de visita de Virgulino, né? Cartão de visita, Virgulino fazendo propaganda. Gente, só pode ter sido, né? Depois desses bordados dessa máquina, eu só julgo que só pode ter sido invencionice de quem pegou aquela película e de quem queria ganhar dinheiro e reeditou a fita e coloca o filme para todo mundo assistir, como apareceu o baile perfumado, aquela coisa chamando a atenção. Gente, a história do Virgulino, ela é muito controversa, inclusive a partir do Virgulino, conforme eu disse, né? Mas quem quiser estudar e analisar, tenha cuidado, porque não tenho nada contra quem vende seus livros, é problema de cada um. Mas aqui, ó, fotos que dizem que está na película, isso aqui, ó, né? Isso aqui também, que é a mesma foto daqui, ó, talvez seja, né? Mas a gente sabe que essa película não é um documento crível, né? Que você, olha aqui o Virgulino, talvez esse seja o verdadeiro e essa seja a Maria. Entretanto, podemos observar que esta daqui não é a mesma, né? Aí aparece como Maria Bonita. Bom, gente, era isso. Eu queria falar exatamente dos bordados da Dadá, que esses bordados são feitos em ponto corrente, certo? Isso, quem os borda, costura, borda, sabe o que é que eu estou falando. Ó, é uma correntezinha, certo? E que não foram feitos e não eram feitos em máquinas de costura. Essas máquinas de costura foi que colocaram posteriormente. Por isso que é necessário um reestudo das coisas que aparecem dentro do cangaço, dentro da história do cangaço, certo? Quanto às estrelas, eu digo sempre, as estrelas que o Virgulino usava, certo? Isso aqui, ó, é Manuel Neto, que perseguia Lampião, Lampião Virgulino teve vida realmente, né? Foi pessoa, foi gente, não é ficção não. Agora, o que aparece dentro da história do Virgulino é que é muita ficção. Agora, as estrelas que o Virgulino usava no chapéu, e esse aqui não é o Virgulino não, foi um outro cangaceiro. Esse chapéu com essas estrelas aí, ó, são, olha, dá para ver, né? Aqui a estrela, certo? Que o Virgulino queria ser tenente, coronel, capitão, ele dizia que era capitão, certo? E ele usava as estrelas, porque ele usava as estrelas, que são os signos, que são coisas usadas pelos tenentes, coronéis, capitães, das polícias, tanto da marinha, do exército, da aeronáutica, militar. Isso aqui, ó. Aí o Virgulino queria ser capitão e colocou estrelas no chapéu, certo? Tá aqui, ó. Fica bem visível as estrelas, certo? Que ele colocava, não tem nada a ver com o símbolo do rei Salomão, não tem nada a ver com crendice, nada a ver. Era inveja mesmo, certo? E aqui a prova, ó, as estrelas, e tem outras fotos de Mané Neto, certo? Quem quiser, aqui inclusive as fitas, né? Certo? Quem quiser conhecer a história verdadeira do Virgulino até em Pernambuco e de acordo com o que ele viveu lá em Nazaré do Pico, município de Floresta do Navio, é só ir lá em Nazaré do Pico e vocês vão conhecer a história do Virgulino, como realmente deve ser estudada, analisada a partir dali, é o início, e o resto vocês vão aprendendo depois, vão pesquisando também, ok?